Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia e o meu grupo, a gente ficou encarregado de falar um pouco para vocês sobre os fungos e eu queria dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo do conteúdo, vocês podem entrar em contato com a gente, somos esses os integrantes do grupo e é só mandar uma mensagem que na medida do possível a gente vai tentando ajudar com dúvidas. Introduzindo o assunto então, os fungos, eles são organismos eucarióticos, que, ou seja, possuem um núcleo bem individualizado, uma carioteca. Eles são heterotróficos, uma vez que eles necessitam de uma matéria orgânica proveniente de algum alimento para obter nutrientes, ao contrário, por exemplo, das plantas, que fazem fotossíntese, e geralmente eles são multicelulares. Eles são encontrados na superfície de alimentos, por exemplo, os bolores, que crescem em alguns alimentos que a gente demora a consumir, todo mundo já deve ter visto isso acontecer em casa. Podem ser encontrados também formando colônias algodonosas e coloridas. Os mais conhecidos, como eu disse, então, são os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e as leveduras. Aqui eu coloquei algumas imagens para vocês verem exemplos de cada um. Esses são os mais conhecidos. Aqui também uma foto de um crescimento em placa de um bolor, na letra A, e a letra B de uma levedura. Na sua maioria, eles vão ser constituídos por esses filamentos macroscópicos e ramificados, que são chamados de hifas, e o conjunto dessas hifas é o que a gente vai chamar de micélio. Eles são saprofíticos, uma vez que eles podem se alimentar de cadáveres de animais, de plantas ou de outros seres vivos. Eles podem também ser parasitas, ou eles podem ser esse exemplo de líquens ou micorrizas, que são associações. No caso, os líquens, associações entre fungos e algas verdes ou cianobactérias, e as micorrizas, associação entre os fungos e raízes de grande parte das plantas superiores. E no caso dos líquens e das micorrizas, essa associação traz benefícios para ambos. Aqui também a foto para vocês verem um exemplo de micorriza e de líquen. Geralmente, esses fungos eles vão crescer melhores em ambientes em que o pH é mais ácido, uma vez que esses ambientes são desfavoráveis para o crescimento da maioria das bactérias comuns, então isso evita uma certa competição. Quase todos possuem forma aeróbica, mas tem algumas leveduras que são anaeróbicas facultativas. São capazes de metabolizar carboidratos complexos, como exemplo a lignina, que é encontrada na madeira, e também comparando com as bactérias, elas não são capazes de utilizar esse carboidrato como nutriente. A importância ambiental a gente vai falar um pouco mais à frente, então só aqui citando para vocês, eles são encontrados em praticamente todos os ambientes do planeta, são heterotróficos, obtêm energia degradando material orgânico que é depositado na natureza e que assim eles colonizam. A atividade dos fungos na natureza ela é tão necessária para a continuidade da existência do planeta quanto as mesmas que são desempenhadas pelos organismos produtores. O que acontece é que muitas vezes passa despercebido a importância dos fungos e atualmente existem cerca de 1,5 milhões de espécies de fungos e desse número são conhecidos somente cerca de 69 mil espécies. E, infelizmente, devido à ação predatória do meio ambiente, várias espécies de fungos estão sendo extintas antes mesmo de serem conhecidas, e isso acaba causando um prejuízo enorme para o equilíbrio ecológico, além do fato de que, assim, nem se obtém o conhecimento de um potencial biológico que essa espécie poderia ter, por exemplo. Falando agora um pouco para vocês sobre o histórico, os fungos, durante muito tempo, eles foram classificados como pertencentes do reino Vegetalia, mesmo apresentando características que são conflitantes com esse reino. Por exemplo, eles são eucarióticos e heterotróficos, têm um só núcleo no caso das leveduras, ou multinucleadas no caso dos fungos filamentosos, e essas características resumidas é que justificaram em 69 a criação de um reino separado, que é o reino Fungi, como a gente estuda hoje em dia. Algumas características gerais, e agora falando de acordo com o tipo de alimentação de cada um. Eles podem ser fungos decompositores, no caso eles vão fazer a decomposição da matéria orgânica. Eles podem atuar como saprófagos, como eu disse antes, degradando matéria orgânica presente de organismo morto. Podem ter também os fungos parasitas, que são aqueles que se alimentam de substâncias retiradas do corpo de organismos vivos, nos quais eles vão se instalar e assim acabam prejudicando. Esses fungos eles provocam doenças em plantas e animais e inclusive no ser humano. Temos também o exemplo de fungos mutualísticos, que são aqueles que vão fazer relações mutualísticas com outros organismos e nesses ambos vão se beneficiar. Por exemplo, as micorrizas, que é a associação com as raízes das plantas. Temos também os fungos chamados predadores, que são os mais especializados. Eles vão desenvolver mecanismos para capturar pequenos organismos, especialmente nematóides, e assim eles utilizam como alimento.
E agora, falando um pouco sobre a diversidade morfológica desses fungos, a gente tem fungos unicelulares, como exemplo as leveduras, então células ovais de 1 a 10 micrômetros, reprodução por brotamento ou cisparidade, geralmente o crescimento é rápido, vão formar colônias, em determinadas condições essas células permanecem ligadas à célula-mãe, vão formar pseudohifas, e aqui eu coloquei uma foto de uma microscopia óptica para vocês verem essas células ovais ou esféricas. Aqui o crescimento em placa. Temos também os fungos filamentosos, como exemplo os bolores. Eles são multicelulares e são formados por essas estruturas tubulares, que a gente chama de hifas. E o conjunto das hifas, como eu disse antes constitui o micélio. Essas hifas têm dois tipos. Elas podem ser contínuas, que aí a gente chama de cenocíticas ou asseptadas, e elas podem apresentar essas divisões transversais, e no caso a gente vai chamar elas então de hifas septadas. Aqui também um exemplo de crescimento em placa. E nós temos ainda os fungos dimórficos, que são aqueles que, dependendo das condições, eles vão apresentar a fase leveduriforme e, em outras condições, a fase que é filamentosa. Essa fase leveduriforme ela se reproduz por brotamento e a filamentosa produz hifas aéreas e vegetativas. E esse dimorfismo ele vai depender da temperatura de crescimento. Por exemplo, a 37 graus o fungo vai apresentar a forma de levedura e a 25 graus ele apresenta a forma filamentosa. Aqui também um desenhozinho para vocês verem isso. Falando agora sobre a estrutura das células fúngicas, é um organismo eucarioto, então ele é constituído pelos principais componentes que a gente encontra nos outros organismos eucariotos. Eles podem ser uni- ou multicelulares, quando as células são tubulares e denominadas hifas, e esse conjunto que constitui o micélio. Então, falando um pouco brevemente sobre essas estruturas, a parede celular é a que vai ser a responsável pela rigidez da célula, composta basicamente por polissacarídeos de natureza celulósica ou quitínica, e essa constituição da parede celular varia um pouco entre alguns fungos. A membrana citoplasmática contém o citoplasma, tem as mesmas funções da membrana encontrada em outras células, ou seja, tem essas invaginações, tem as proteínas, os canais que fazem a ligação do meio externo com o meio interno. O citoplasma, que é onde ocorre a síntese e o metabolismo energético e plástico. Nesse citoplasma a gente encontra as inclusões de glicogênio, vácuos de alimentos e gorduras, mitocôndrias, ribossomos e retículo endoplasmático. E a gente tem ainda a cápsula, que alguns fungos, por exemplo, esse Cryptococcus neoformes, eles apresentam essa cápsula, que é de natureza mucopolissacarídica, com uma estrutura fibrilar, que é composta de amilose, e de um poliosídeo, que é semelhante à goma arábica. E essa cápsula é muito importante na patogenia, porque é ela que dificulta a fagocitose. Falando então agora sobre a taxonomia dos fungos, a classificação ela é baseada principalmente em critérios morfológicos, reprodutivos e fisiológicos. Eles são agrupados pelas características que são comuns nos níveis taxonômicos e cada um apresenta um nome seguido de um sufixo especial. Por exemplo, filo, a gente tem o sufixo micota, subfilo, o sufixo micotina, a classe, o sufixo micetes, a ordem, o sufixo alis, a família, o sufixo aceae, e a espécie não vai ter muito um radical específico. Os fungos patogênicos e oportunistas, que são os mais importantes para a gente estudar, eles vão estar distribuídos em 3 filos do reino fungi, que é esse zigomicota, basidiomicota e ascomicota. E no grupo dos deuteromicetes, a gente tem os fungos anamórficos. Então, esse filo ascomicota, a principal característica dele é essa presença de um asco, que é uma estrutura em forma de bolsa ou saco, como está mostrando na figura, que vai ser onde produz os ascósporos, que são os esporos que são de origem sexuada, que tem várias formas e número dependendo da espécie. Esse filo basidiomicota vai englobar os fungos superiores ou cogumelos. Os fungos desse filo são caracterizados por ectoporos de origem sexuada e os basidiósporos, que são típicos de cada espécie. O filo zigomicota são os fungos com micélio cenocítico. Os representantes desse filo podem ter reprodução sexuada pela formação de zigósporos ou assexuada com a produção de esporos, os esporangiósporos, que está no interior desses esporângios. Os fungos anamórficos são aqueles que são pertencentes do grupo dos deuteromicetes e atualmente são denominados de fungos anamórficos ou fungos imperfeitos, são assexuados ou conidiais, fungos mitospóricos. O filo Oomicota compreende aproximadamente 700 espécies que possuem características de parede celular com celulose e habitat próprio, geralmente na água. É enquadrado, por exemplo, esse fungo Pitidium
insidioso, que tem muita importância na micologia médica. A importância dos fungos, né? Eles podem trazer muitos benefícios para a vida e rotina dos seres humanos e também dos seres vivos. Os fungos, eles estão espalhados por todo lado e também estão em grande quantidade. Eles podem ser encontrados no solo, no ar, lagos, rios, mares, dentro das plantas, em animais, alimentos, roupas e até no corpo humano. Eles são responsáveis por decompor a matéria orgânica e liberar carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo no solo e no meio ambiente. Eles também são essenciais, são muito essenciais nos processos domésticos e industriais, principalmente na fabricação de pão, vinho, cerveja e alguns queijos. Usados como alimento, a gente tem como exemplo cogumelos, trufas, entre outros, né, que são iguarias epicuristas e microproteínas, ou seja, proteínas fúngicas, né, derivadas dos micélios, que de certas espécies de fungos eles são usados para fazer alimentos ricos em proteínas. Em relação à importância nos fungos medicinais, os fungos medicinais, eles são aqueles que produzem metabólitos clinicamente significativos ou que podem ser induzidos a produzir tais metabólitos com o uso de biotecnologia, né? A variedade de compostos com potencial medicamentoso que foram identificados inclui os antibióticos, né? A gente tem como exemplo a penicilina, que está amplamente empregada nos dias de hoje. A gente tem drogas anticâncer, inibidores de colesterol, psicotrópicos, imunossupressores e até mesmo fungicidas. Além disso, os fungos também são usados em produção de vários ácidos orgânicos, enzimas e vitaminas. É também importante lembrar que eles são responsáveis por muitas doenças, como as micoses, candidíases e frieiras. Nas plantas também é comum eles causarem ferrugem, então por isso é muito importante a gente ter um cuidado com esse tipo de micro-organismo. Em relação à importância econômica, eu já tinha falado mais ou menos na industrial, né, que tem um pouco de... Eles estão associados, né, que é na produção de cerveja, queijo, pão, enfim. Após um período de crescimento intensivo, os fungos, eles entram em uma fase reprodutiva, formando e liberando grandes quantidades de esporos. O que são esses esporos? Esses esporos são geralmente células únicas produzidas por fragmentação do micélio ou dentro de estruturas, esporângios, gametângios, esporóforos, enfim. Os esporos eles podem ser produzidos diretamente por métodos assexuais ou indiretamente pela reprodução sexual. A produção sexual em fungos, como em outros organismos vivos, envolve a fusão de dois núcleos que são reunidos quando duas células sexuais, ou seja, gametas, se unem. Já a reprodução assexuada é mais simples e mais direto, pode ser realizado por vários métodos. Aqui eu tenho um esquema, né, explicando basicamente o processo reprodutivo sexuado e assexuado. Mais para frente eu vou argumentar e explicar um pouco mais sobre esses dois processos. O reino fungi é monofilético, constituído por 4 filhos distintos, sendo eles quitridiomiota, zigomicota, ascomicota e basidiomicota. Os fungos incluem um conjunto de organismos com ciclos de vidas muito diversos, com formas de obtenção de alimentos muito próprias, sendo um grupo essencial na reciclagem de nutrientes nas cadeias alimentares. Embora, assim, muitos dos aspectos do ciclo de vida dos fungos, eles são meio desconhecidos, mas a gente encontrar mais informações sobre os cogumelos. Os cogumelos, eles têm a maioria da massa no solo sob a forma de hifas e formam uma estrutura aérea, o basidiocarpo, que numa fase restrita do seu ciclo de vida. A maioria dos fungos tem uma fase haploide, né, e uma fase diploide no seu ciclo de vida, sendo a haploide a mais desenvolvida. Nos fungos, a reprodução sexuada, os indivíduos compatíveis podem combinar-se fundindo as suas hifas numa rede interconectada. Esse processo, a anastomose, é requerido para o início do ciclo sexual. Os ascomicetes e os basidiomicetes passam por um estágio dicariótico, no qual os núcleos herdados dos dois pais não se combinam imediatamente após a fusão celular. Então, antes, permanecendo separados nas células hifas, heterocariose. Nos ascomicetes, as hifas dicarióticas do himênio é o que? É a camada do tecido portador de esporos e formam um gancho característico do septo hifal. Durante a divisão celular, a formação do gancho assegura a correta distribuição dos núcleos recém-divididos nos compartimentos hifais, apical e basal.
Forma-se então um asco, no qual ocorre cariogamia, que é uma fusão dos núcleos. Os ascos eles são contidos num ascocarpo ou um corpo frutífero. A cariogamia nos ascos é imediatamente seguida de meiose e pela produção de ascósporos. Após a dispersão, os ascósporos podem germinar e formar um novo micélio haploide. No ciclo de vida, apresenta uma meiose zigótica, à exceção do filo Chytridiomycota, que fazendo com que a única fase diploide seja representada pelo próprio zigoto. Nos fungos é usual a utilização dos termos esporos sexuados e assexuados, embora os esporos sempre realizem reprodução assexuada e os gametos reprodução sexuada. Se refere à origem dos esporos quando a origem numa divisão meiótica são denominados de esporos sexuados e quando de origem numa divisão mitótica são denominados de esporos assexuados. Como eu tinha falado, a reprodução assexuada é mais simples e mais direta que a reprodução sexuada. Como exemplo, as leveduras, que são formas unicelulares, se reproduzem assexuadamente por brotamento, que é o mais comum. Ou seja, através de uma formação de um broto, uma célula filha, né, a partir da célula mãe. A reprodução assexuada de base de homicetos e ascomicetos acontece quando há presença de formas assexuadas conhecidas como fungos anamórficos. Essas formas elas são reconhecidas quando o micélio somático se diferencia em conidiomas que são subdivididos em conidióforos e células conidiogênicas. E esses produtores de conídeos, que são semelhantes aos esporos, é que são produzidos e liberados continuamente no ambiente. A diferenciação genética nessas formas acontece com o fenômeno de parassexualidade, que é caracterizada pelos eventos de plasmogamia, né? Que é a fusão de hifas com núcleos distintos, e em seguida de cariogamia, que é a fusão de núcleos. Depois é finalizado com a haploidização, que é um fenômeno onde ocorre a troca de informações genéticas, que ocorre com a ausência da meiose e os núcleos se tornam haploides após a perda de cromossomos. Reprodução sexuada ocorre em todos os fungos, exceto aqueles mencionados como anamórficos. Inicialmente, plasmogamia, em seguida, pode ocorrer a cariogamia, que é a fusão dos núcleos que eu já tinha mencionado. A única fase diploide, 2N, do ciclo de vida. Esse núcleo é referido como um zigoto e após a sua formação ocorre a meiose, onde os núcleos se dividem e voltam a ter metade do número de cromossomos, se tornando haploide. Para os fungos como os base de homicetos, a criogamia pode demorar a acontecer, pode levar 3 meses ou até 1 ano, e o micélio é referido como dicariótico, ou seja, com 2 núcleos distintos. Quando ocorre a criogamia, e os núcleos retornam à condição haploide, a mitose e, então, a formação dos esporos também. Os esporos, eles são liberados de várias formas, pode ficar, por exemplo, suspenso no ar e ser levados pelo vento a grandes distâncias, ou até mesmo por animais. E é importante saber que alguns fungos, eles não produzem esporos, então a reprodução acontece por mitose após a fragmentação do micélio. Aqui são os 4 filos mais importantes para os fungos, né? A gente tem o zigomicota, né, que é a reprodução assexuada é mais desenvolvida que a assexuada. Os zigomicetos, eles podem ser de vida livre, parasitas de plantas e animais ou simbiontes. Quando são de vida livre, eles ocorrem no solo ou sobre restos de matérias orgânicas. E quando em associações simbióticas com raízes de plantas, formam endomicorrizas. E o que são esses endomicorrizes? É um grupo que apresenta uma forma leveduroide ou hifas aceptadas que formam estolões. E quando esses estolões eles tocam no substrato, ocorre a formação de rizóide para a sua fixação. E em cada ponto onde há fixação dos rizóides, germina uma ramificação ereta e vigorosa que a gente chama de esporangióforo, que produz um esporângio em seu ápice, formando vários esporos assexuados através da divisão mitótica. Durante a reprodução sexuada, ocorre o encontro de 2 hifas haploides, quando se formam os gametângios, com entumecimento e imigração de diversos núcleos haploides. Já os ascomicota, nesse filo, encontramos os bolores verdes azulados, vermelhos e escuros, que estragam os alimentos, mas também podemos encontrar leveduras e os fungos comestíveis, como as trufas e mochelas.
Os ascomicetos, eles podem ser encontrados nas formas unicelular e multicelular. Suas hifas possuem septos perfurados. Na reprodução assexuada é feito por conídeos, esporos assexuados formados no ápice de hifas modificadas, os conidióforos. Os conidióforos eles não possuem esporantes, de forma que os conídeos ficam expostos. Os basidiomicetos eles compreendem os fungos mais familiares, como os cogumelos, as orelhas de pau, além dos fungos do carvão e de ferrugem que parasitam. A classe de basidiomicetos eles incluem dois grupos artificiais, os himenomicetos e os gasteromicetos. Os himenomicetos eles são caracterizados por produzirem basidiósporos em um himênio expostos à camada fértil, onde ocorrem cariogamia e meiose. Já os gasteromicetos são caracterizados pelos basidiósporos maduros que permanecem dentro dos basidioma. O filo Chytridiomycota, eles são predominantes aquáticos, mas também eles são encontrados em vários tipos de solo, em beiras de represas, rios, desertos, bem como habitando o trato digestivo de mamíferos ruminantes, onde são anaeróbios e obrigatórios. Chytridiomycotas, eles podem causar prejuízos econômicos também. Eles possuem hifas aceptadas, cenocíticas, com poucos septos na maturidade. Aqui tem uma imagem retratando um pouco sobre esses filos que eu estava falando e tentando explicar para vocês um pouco. Agora eu vou falar sobre os fatores de virulência dos fungos. Os micro-organismos patogênicos possuem diversos fatores de virulência que possibilitam a sobrevivência no hospedeiro, podendo resultar em danos teciduais e até doença. A relação entre os fungos patogênicos e o hospedeiro envolve diversos mecanismos, e eu vou falar sobre essas estratégias de adaptação do fungo. A primeira é a cápsula, que desempenha um papel predominante na interação com o hospedeiro, justamente por ser a primeira estrutura fúngica que interage com o hospedeiro, sendo fundamental na estratégia contra as defesas desse hospedeiro. Ela fornece proteção ao organismo, fazendo com que ele seja resistente às condições estressantes, como exemplo, a desidratação. O aumento da espessura da cápsula contribui para a resistência à fagocitose durante a infecção em animais. As cápsulas são compostas de polissacarídeos e alguns estudos mostram que esse polissacarídeo capsular possui fortes propriedades imunomoduladoras, podendo promover a evasão imunológica e a sobrevivência no hospedeiro. A cápsula é o principal fator de virulência do Cryptococcus neoformans, que está representado na imagem. Ele tem a capacidade de modificar o tamanho e a estrutura da sua cápsula em resposta a vários estímulos na interação com o hospedeiro. A cápsula do neoformans não é visível por microscopia regular, porque é altamente hidrofílica. Então está representado nessas imagens a cápsula polissacarídica desse fungo. Em letra A está em suspensão por nanquim, em B por microscopia eletrônica de varredura, e nas outras as imagens estão em 3D por imunofluorescência. Em verde e vermelho está representada a cápsula e em azul está representada a parede celular. A melanina é um pigmento escuro que apresenta propriedades importantes. É um dos principais fatores de virulência envolvidos na interação do patógeno com a célula hospedeira. Ela confere diversas vantagens adaptativas, pois tem ação protetora a extremo de temperatura, radiação UV, estresse oxidativo e fagocitose. Inclusive, acredita-se que ela seja responsável pela proteção da célula microbiana do ataque oxidativo durante a infecção. Fungos melanizados podem sobreviver inclusive em ambientes com alto nível de radiação, como nos reatores de Chernobyl. Além disso, é uma importante barreira contra mecanismos de defesa da célula hospedeira. Tem um efeito inibitório na fagocitose mediada por receptores e protege contra a destruição das células do hospedeiro, pois são menos propícios a sofrerem fagocitose de neutrófilos e macrófagos. Além disso, os fungos melanizados são mais resistentes à terapia antifúngica. Fungos fitopatogênicos infectam o hospedeiro com o auxílio de uma estrutura chamada apressório, que facilita a adesão e penetração dos tecidos do hospedeiro. A melanização desempenha um papel na rigidez da parede celular, tornando o apressório resistente a colapsos durante períodos de dessecação. O fungo melanizado Curvularia palescens está representado na imagem e é um patógeno oportunista que pode causar infecções em humanos e animais. Voltaremos a falar sobre a melanina no final da apresentação, quando comentarmos sobre os mecanismos de resistência. A parede celular dos fungos é uma organela altamente complexa responsável pelo formato da célula fúngica. As variações dos componentes da parede celular podem interferir na virulência do fungo, pois é a estrutura que separa a superfície do fungo do meio extracelular e desempenha papel central na interação patógeno-hospedeiro. Tem também a função de proteção contra estresses osmóticos e danos estruturais, e está em constante modificação durante o crescimento e desenvolvimento celular. Embora a composição da parede celular possa variar entre os fungos, sua composição consiste basicamente de alfa e beta-glicanos, que é o principal componente da bicamada, quitina, que confere rigidez à parede celular fúngica e é essencial na formação de septos de todos os fungos patogênicos, além de nanoproteínas e outros tipos de glicoproteínas.
Os fungos são capazes de controlar a produção de enzimas de acordo com suas necessidades e com a disponibilidade de substratos. Eles secretam várias enzimas hidrolíticas, entre elas proteases, lipases e fosfolipases. Essas enzimas desempenham um papel fundamental no metabolismo dos fungos e estão envolvidas na infecção, causando danos às células hospedeiras, pois são capazes de promover a destruição das membranas celulares dessas células. As proteases hidrolisam ligações peptídicas de importantes proteínas do tecido do hospedeiro, como colágeno, digerem proteínas de importância imunológica, como os anticorpos, e facilitam a aderência e a sobrevivência do patógeno em superfícies mucosas. Já as fosfolipases degradam os fosfolipídios da membrana plasmática do hospedeiro, podendo resultar em desestabilização da membrana e até mesmo lise celular. Essa enzima atua como um fator de virulência importante, pois auxilia na invasão tecidual, agindo na camada externa da membrana celular, que são ricas em fosfolipídios, facilitando a aderência e, consequentemente, a infecção. Na imagem, a gente pode observar a produção de lipase e protease. O biofilme é uma comunidade microbiana de células que estão muito aderidas a um substrato e entremeadas em uma matriz extracelular de substâncias que as próprias células produzem. A substância extracelular polimérica é a substância mais abundante no biofilme, composta principalmente de polissacarídeos. As maiores vantagens dos micro-organismos se organizarem nessas comunidades consistem na maior capacidade de captação de nutrientes, além do favorecimento de um crescimento mais ordenado e a maior proteção contra radiações UV, fagocitose, desidratação e resistência aos antifúngicos. O mecanismo responsável pela resistência aos antifúngicos está relacionado com limitações de passagem do agente antimicrobiano pela matriz extracelular, com alterações fenotípicas das células no biofilme. Tanto leveduras quanto pseudohifas e hifas podem crescer em biofilme, e eles podem se formar em uma grande variedade de superfícies, incluindo tecidos vivos, equipamentos médicos e tubulação de água. Na imagem, a gente pode observar uma micrografia eletrônica de varredura de um biofilme de Candida albicans. A gente pode ver que tem abundante matriz extracelular. Já o dimorfismo é a capacidade de alternar entre a forma unicelular de levedura e a forma filamentosa. A formação do micélio está relacionada com o aumento da virulência em consequência da variabilidade antigênica da superfície e do formato micelial, que favorece maior aderência, dificultando fagocitose extra e intracelular pelo sistema imune. As células leveduriformes de alguns fungos, quando fagocitadas por macrófagos e neutrófilos, secretam proteases associadas às hifas, que matam essas células fagocíticas. Na imagem, pode-se observar o fungo Sporotrix, que tem dimorfismo térmico, que é essencial para a virulência em hospedeiros mamíferos. Ele apresenta-se na forma filamentosa em condições ambientais e nos cultivos in vitro, sob temperatura de 25 graus Celsius, e passa a levedura a 37 graus, que é a forma mais virulenta. A transmissão por levedura está associada às formas mais graves de esporotricose. Já as adesinas são uma classe de proteínas presentes na parede celular do fungo. São moléculas de grande importância durante o contato inicial do fungo com o hospedeiro, pois a capacidade do micro-organismo de aderir é um avanço no processo de invasão, reconhecido como um fator importante no estabelecimento da doença. Além disso, participam da evasão do sistema imune do hospedeiro. Os componentes da parede celular fúngica interagem com os componentes da matriz extracelular do hospedeiro por meio das adesinas, que se ligam principalmente a fibronectina, laminina e colágeno tipo 2. A capacidade de sobreviver e replicar a 37 graus Celsius é denominada termotolerância, e é uma característica comum de alguns fungos patogênicos. As mudanças térmicas podem causar alterações nas propriedades estruturais e fisiológicas dos organismos. Para se adequar à temperatura do hospedeiro, os fungos desenvolvem mecanismos moleculares, como superexpressão ou inibição de genes. Essa resistência às mudanças de temperatura também está relacionada com a síntese de proteínas de choque térmico, que são importantes não só na termoadaptação, mas também na transição de micélio para levedura. Em alguns fungos dimórficos, o crescimento a 37 graus Celsius está associado com a mudança da forma de micélio para a levedura, fato que é essencial para a virulência de alguns patógenos. Por último, nós vamos falar um pouco sobre os receptores hormonais. Os hormônios têm um efeito importante no dimorfismo do fungo na relação com o hospedeiro. Os receptores para os hormônios se localizam no citoplasma das células fúngicas. O hormônio feminino estradiol tem sido relacionado com a diferenciação de fungos dimórficos, pois ocorre modulação da expressão de genes durante a transição de micélio para a levedura. Genes esses responsáveis, por exemplo, pela resposta ao choque térmico e pela manutenção da parede celular. Estudos mostram que o hormônio estradiol é capaz de bloquear a transição de micélio para a levedura da espécie Paracoccidioides brasiliensis, dependendo da quantidade. Bom, pessoal, dando sequência na nossa apresentação, vou falar para vocês um pouquinho sobre os fungos de importância na medicina veterinária, começando pelos dermatófitos. Eles causam lesões circulares, que são chamadas de dermatofitoses ou popularmente conhecido como tinhas. E no centro dessas regiões alopécicas ocorre reparo tecidual e as hifas já não estão mais viáveis. Mas como se trata de um tipo de dermatite, esse tipo de lesão causa uma porta de entrada para infecções bacterianas secundárias. É preciso tomar muito cuidado com animais que têm hiperadrenocorticismo ou que estão em algum tratamento imunossupressor, pois pode culminar em infecção generalizada. Aqui trazendo uma tabela com os principais dermatófitos, os hospedeiros e a distribuição dos mesmos.
Como principal representante, a gente tem o Microsporum canis, variedade canis, que afeta principalmente cães e gatos e tem uma distribuição cosmopolita. Aqui uma representação do que seria a micromorfologia do Microsporum canis, e a imagem à direita a gente consegue evidenciar. Na imagem A, a cultura macroscópica do mesmo, com essa característica de no centro ela ser mais esbranquiçada e na periferia ter essa coloração mais amarela. Na figura B, aqui, a gente tem a microscopia do Microsporum canis, e vindo aqui para baixo a gente tem também a micromorfologia, que seria o Microsporum gipseu. Na imagem à direita, a colônia do Microsporum gipseu e a microscopia. Aqui o que seria a representação do T. verrucossum, dando destaque para essa estrutura aqui, que é chamado de clamidioconídeo, mas é popularmente conhecido como cadeia de pérolas. É um fator decisivo na identificação dessa espécie de fungo. Aqui a gente tem uma ampliação de 100 vezes, e na ampliação de 500 vezes, a gente consegue ver essa estrutura que eu falei para vocês, que são conhecidos como cadeias de pérolas ou clamidioconídeos. Falando um pouco sobre o gênero Aspergillus, aqui as principais espécies produtoras de micotoxinas, como já mencionado, Aspergillus flavus e agora os Aspergillus parasíticos, dentre outros. As espécies que causam infecção normalmente são infecções oportunistas. O que isso significa? Significa que animais que são imunocompetentes, eles não vão desenvolver esse tipo de patologia. E como principais representantes, a gente tem o Aspergillus fumigatus, o Niger, e o Flavus também pode causar esse tipo de lesão, além da micotoxicose. Aqui uma tabela com os hospedeiros, a doença e alguns comentários sobre. Nas aves, ele causa doenças como pneumonia de incubadora, pneumonia e aerossaculite e aspergilose generalizada. A gente consegue perceber que são doenças principalmente de caráter respiratório, no trato respiratório inferior, e a faixa etária são idades jovens. No caso da pneumonia de incubadora, são recém-chocadas e que estão incubadoras, e no caso da pneumonia e aerossaculite, são frangos e perus de até 6 semanas de idade. Quando causa uma aspergilose generalizada, normalmente está ocasionado com uma disseminação dessa doença em animais que não estão muito bem nutridos, que estão com algum tipo de imunodeficiência. Em equinos pode causar micose nas bolsas guturais, granuloma nasal e ceratite. Novamente, essas duas primeiras doenças relacionadas à via aérea, no caso da micose na bolsa gutural, nem tanto aérea, mas como o divertículo da tuba auditiva, que é a bolsa gutural, tem contato com a cavidade nasal através da tuba auditiva, no que o equino inala um ar contaminado com os esporos, ele pode desenvolver esse tipo de micose. O granuloma nasal ocorre na cavidade nasal e diferencial, a ceratite, que causa nos equinos, é uma infecção localizada após um trauma ocular. Falando de bovinos, pode causar pneumonia micótica, mastite micótica, aspergilose intestinal. Em cães, aspergilose nasal, e dando destaque para a otite externa, que várias espécies de aspergilos podem causar uma infecção mista, que abre, inclusive, como já mencionado, porta de entrada para infecções bacterianas. Ainda em cães, pode gerar uma aspergilose disseminada, e em gatos pode causar uma aspergilose sistêmica, mas é raramente observada. Aqui uma representação das várias espécies de aspergilos, e na imagem à direita a gente tem a confirmação de uma microscopia do Aspergillus fumigatus. A gente separa as espécies de aspergilos principalmente nessa região de extremidade de crescimento da hifa, onde a gente nota essas estruturas que parecem umas bolinhas crescendo aqui. O padrão de crescimento delas é que vai fazer a gente diferenciar qual espécie de aspergilos a gente está identificando no microscópio. E quando a gente fala de leveduras, o principal representante são os do gênero Cândida. Compõe mais de 100 espécies, mas a de principal importância é a Cândida albicans. Em tecidos dos animais, ela pode exibir polimorfismo na forma de pseudo-hifas ou de hifas. Essa conformação de pseudo-hifas e de hifas facilita a penetração nos tecidos e aumenta a resistência à fagocitose. Por quê? Com a formação dessas hifas e pseudo-hifas, ela aumenta proporcionalmente o seu tamanho, dificultando que o macrófago consiga fagocitar a mesma, só pela questão do tamanho aumentado. A invasão tecidual mucocutânea localizada, a gente conhece como SAPIN, e ocorre na cavidade oral ou no TGI e o trato urogenital também. Outra tabela trazendo os hospedeiros e a condição clínica que causa em cada animal. Em quase todas as espécies animais, causa principalmente lesões na cavidade oral, TGI e aparelho urogenital. Aqui uma representação do que seria as várias espécies do gênero Cândida. E na imagem à direita, a gente tem as leveduras vistas a microscópio óptico com a formação dessas hifas. No caso aqui já são hifas, mas poderiam ser também pseudo-hifas. Ainda falando de leveduras, a gente tem a espécie de Cryptococcus neoformans, que quando são colhidas diretamente dos animais, elas apresentam uma cápsula mucopolissacarídica espessa.
Ele é considerado uma espécie complexa. Os hospedeiros são principalmente gatos, que causa criptococose nasal, cutânea, neural e ocular. Em cães também pode ocorrer, porém com menos frequência que em gatos, e causa uma criptococose generalizada. Aqui, evidenciando a cultura na placa de Petri, esse aspecto macroscópico de coloração cinza mucoide, e aqui na imagem B a gente tem o que seria a microscopia, evidenciando um exame direto da colônia em suspensão. A gente pode ver que é bem espesso essa cápsula externa, caracterizando também, além da característica macroscópica, um diferencial para saber que é um representante do gênero Cryptococcus. Falando também sobre um pouquinho sobre Malassezia pachydermatis, são comensais na pele de animais e humanos e são patógenos oportunistas, que podem causar otite externa e dermatite em cães. Os fatores predisponentes são imunossupressão, dobras de pele persistentemente úmidas, má conformação das orelhas e uso excessivo de antimicrobianos. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo que um fator predisponente são dobras na pele persistentemente úmidas, só me vem uma coisa em mente. Cães da raça Shar-Pei. Eles são animais fortemente predisponentes a desenvolver esse tipo de lesão fúngica. Aqui, evidenciando uma vista microscópica do Malassezia pachydermatis num aumento de 400 vezes. Agora falando um pouco sobre os fungos dimórficos. Eles produzem infecções oportunistas, tanto em animais quanto em humanos. E, novamente, todo agente etiológico que causa infecções oportunistas, ele está relacionado com quadros de imunossupressão. Ou seja, os animais que são imunocompetentes não vão desenvolver esse tipo de doença. Eles são classificados como dimórficos porque ocorrem das duas formas, tanto a filamentosa, quando eles estão no ambiente, quanto a leveduriforme, quando estão parasitando o tecido animal a 37 graus. Como os principais representantes, a gente tem o Blastomyces dermatidis, que afeta principalmente cães e humanos, ocasionando a blastomicose. Estão distribuídos por toda a América do Norte, África, Oriente Médio e Índia. E a infecção ocorre pela inalação, e a blastomicose pulmonar é a forma mais frequente da doença. Histoplasma capsulatum. A histoplasmose ocorre em vários países, mas é endêmica dos vales do rio Mississippi e Ohio, nos Estados Unidos. Causa lesões granulomatosas que podem ser encontradas nos pulmões, tanto de cães quanto de gatos, como eu falei, relacionado à imunossupressão. Coccidioide mites. Causa infecções respiratórias, são a partir da inalação de estruturas chamadas artrósporos. Está limitada a regiões áridas definidas, como é o caso do deserto do Atacama, no Chile, o deserto do Arizona, nos Estados Unidos, os desertos mexicanos e também a região do semiárido brasileiro. Causa coccidioidomicose canina, com sinais inespecíficos, que podem incluir tosse, febre, inapetência, osteomielite e claudicação. O Sporotrix schenck causa infecções esporádicas. A esporotricose felina é um caso particular que tem uma importância maior do que essas outras espécies. Em equinos, a esporotricose linfocutânea é mais comum. Ela causa lesões de pele nos membros, que são as portas de entrada, gerando um exudato amarelado e edema por obstrução linfática. A esporotricose felina, como eu falei, é de grande importância, leva a lesões nodulares na pele com exudato seropurulento, nas extremidades do membro, cabeça e cauda. Já na esporotricose canina, as lesões são cutâneas e múltiplas. Podem ser ulceradas, crostosas e alopécicas, principalmente na área de cabeça e tronco. Aqui, evidenciando a microscopia do Sporotrix schenck, a gente tem essas estruturas que lembram a forma de uma flor, tanto aqui quanto aqui. E essa estrutura na forma de flor é muito utilizada para o diagnóstico, para chegar ao agente etiológico, sendo o Sporotrix schenck. Aqui, microscopia do Blastomyces dermatidis, evidenciando os macronídeos. Aqui também evidenciando os macronídeos, nessa imagem à direita, já no caso do Histoplasma capsulatum, também evidenciando os macronídeos. E nessa imagem inferior à esquerda, uma micrografia do Coccidioide mites. Nesse caso aqui, dando destaque para os artoconídeos. Agora, os zigomicetos de importância na veterinária. Eles causam infecções oportunistas esporádicas em animais, que são chamadas de zigomicoses. Fatores predisponentes, como todas as infecções oportunistas, incluem imunodeficiência, terapia com corticosteroides, administração prolongada de antibióticos de amplo espectro e doenças virais imunossupressoras. Aqui uma microscopia dos fungos da classe dos zigomicetos. Foi retirado do trabalho feito pela Malhotra e outros em 2009 e ela evidenciou essa estrutura dos zigomicetos. Quando se aborda o tema fungos produtores de micotoxina, o que se tem que ter em mente é que mais de 100 espécies conhecidas são produtoras de micotoxinas,
mas a gente dá um destaque especial para os gêneros Penicillium, Aspergillus e Fusarium. Efetivamente, o que são micotoxinas? Elas são substâncias termoestáveis de baixo peso molecular. Isso significa que aumentos de temperatura não são o suficientes para quebrar a estrutura química desses compostos. Elas não são antigênicas, ou seja, não induzem uma resposta imune protetora. Elas são ativas em baixos níveis na alimentação, ou seja, se tanto você quanto um animal ingerir um alimento contaminado com micotoxina, ou mesmo um fungo produtor de micotoxina, uma baixa concentração da mesma é o suficiente para promover uma intoxicação. E essa intoxicação ocorre em tecidos ou órgãos-alvos. Os efeitos tóxicos incluem imunossupressão, mutagênese, teratogênese, carcinogênese, além de hepatotoxicidade, nefrotoxicidade, entre outros. Os surtos geralmente são sazonais e esporádicos, isso significa que conforme aumenta a umidade relativa do ar, principalmente relacionado a rações que são indevidamente armazenadas, essa ração que está mais úmida, ela promove o crescimento dos fungos produtores de micotoxinas. E não há evidência de transmissão horizontal entre os animais. A apresentação clínica geralmente é pouco definida e a severidade depende da quantidade de micotoxina ingerida. A recuperação está relacionada com a duração à exposição. Lembrando que medicamentos antimicrobianos não são eficazes. A confirmação requer a dosagem da micotoxina ou no alimento, na ração que o animal ingeriu, ou nos animais em si, nos tecidos afetados desses animais. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela evidenciando as micotoxicoses de animais domésticos. Ela foi retirada desse livro. Como eu falei, são inúmeras doenças, inúmeros casos de toxinas que são evidenciadas por esses fungos. Vou dar um destaque especial para a aflatoxicose. O agente etiológico são fungos do gênero Aspergillus, principalmente o flavos e parasíticos. E as aflatoxinas mais importantes são a B1 e a B2. Tem muitas micotoxinas, causando inúmeros tipos de doenças e lesões nas mais diversas espécies de animais. Agora falando um pouco sobre o Ptium insidiosum, que é um homiceto causador da ptiose, principalmente a ptiose equina, mas pode causar ptiose em cães também. A epidemiologia dessa doença está relacionada com áreas alagadiças. Então, animais que têm acesso a essas áreas alagadiças podem se infectar com o zoósporo, que invade o tecido animal no meio aquático. Essa infecção se dá por uma lesão prévia, ou seja, um animal que está com um arranhão. Não precisa ser uma lesão muito extensa. Pode ser um arranhão, uma ferida, qualquer porta de entrada para esse zoósporo na pele pode gerar essas lesões da ptiose, que são basicamente em tecidos cutâneo, subcutâneo, TGI, ocular e pode causar até mesmo uma oclusão arterial. O diagnóstico da ptiose equina se dá pela cultura dos cancers. Esses cancers nada mais são que lesões granulomatosas ulceradas. Tem a formação de uma massa composta por células necrosadas, juntamente envolvidas pelas hifas do fungo. A biossegurança compreende um conjunto de normas que visa prevenir, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades de pesquisa, de produção, desenvolvimento tecnológico e também de prestação de serviço. Ela busca eficiência sem o comprometimento da saúde humana, de populações não-alvo e também do equilíbrio no meio ambiente. Dessa forma, ao se pensar no conceito de biossegurança, alguns cuidados devem ser tomados ao se manipular micro-organismos, pois a exposição por fungos ela pode ocorrer por inalação de partículas fúngicas, por exemplo, pelo ar, por derramamento ou quebra de vidraria, e também por remoção de buchas de algodão ou tampa de rosca. Também pode ocorrer por ingestão, por pipetagem com a boca ou pela falta de lavagem das mãos após manuseio de culturas ou manuseio de animais infectados. Também pode ocorrer por inoculação direta, como resultado de acidentes com agulhas, quebra de vidrarias ou contato com a pele e subsequente entrada no organismo, por meio de cortes e de arranhões. Nesse sentido, as características peculiares dos micro-organismos, como seu grau de patogenicidade, poder de invasão, resistência a processos de esterilização, virulência e capacidade mutagênica, exigem cuidados especiais em sua manipulação, visto que os usuários de laboratório eles estão constantemente submetidos a um elevado risco de adquirir infecções micóticas, o que corresponde a cerca de 10% das infecções originadas em laboratórios de pesquisa. Então, ao se trabalhar com fungos, existem algumas normas específicas. É indicado, sempre que possível, utilizar tubos com meio inclinado ao invés de placas de Petri. E no caso de Coccicoide mites, nunca utilizar placas de Petri, porque ele é um fungo com alto grau de patogenicidade, sendo classificado como um fungo de classe de risco 3. É
É importante desinfetar regularmente as bancadas, os pisos e os equipamentos e outros materiais onde são manipulados os materiais biologicamente perigosos. Essa desinfecção deve ser feita com hipoclorito de sódio a 5%, diluída na razão de 1:10, para que no final se obtenha uma concentração de 5 gramas por litro de cloro livre. É importante salientar que o hipoclorito de sódio ele é tóxico e irritante para a pele, para os olhos e o sistema respiratório. Então, nessas manipulações para desinfecção, é importante a utilização de óculos, de luvas para a própria proteção. Antes do trabalho prático, deve-se consultar a classificação dada aos fungos, pois os blastomites, dermatites, coccicoide mites, Cryptococcus neoformans, por exemplo, eles são classificados como fungos de risco 3, então eles devem ser manipulados em cabines de segurança biológica classe 2 ou 3. No trabalho de campo, é importante utilizar máscaras e luvas em locais onde houver suspeitas de fungos com risco de transmissão pelo ar, pois, de um modo geral, não há vacinas ou profilaxias medicamentosas indicadas antes de se iniciar o trabalho com fungos. Bom, no caso de um acidente envolvendo fungos, existem algumas normas que deverão ser cumpridas. É necessário prender a respiração e deixar a sala imediatamente fechando a porta. Também é indicado avisar a todas as pessoas do laboratório e não permitir a entrada na área contaminada. Se tratando de coleta de fungos, existem algumas recomendações gerais. A amostra deve ser coletada com asepsia e deve ser colocada em um recipiente estéril e vedado, sempre em quantidade suficiente, maior que 2 ml ou 0,5 centímetros cúbicos, para que se possa fazer todos os procedimentos laboratoriais necessários. Os suaves usados para a coleta de material de ouvido, de nasofaringe e de orofaringe, ou também de secreções vaginais ou de lesões abertas, devem ser colocados em tubos contendo saline estéril para transporte, de modo a evitar a dessecação da amostra. A amostra ela deve ser identificada com o nome do paciente, número de registro hospitalar, quando for necessário, e também tipo de amostra e data de coleta. De acordo com o Manual de Coleta e Transporte, amostras como pelo devem ser coletadas com raiz, de preferência na borda da lesão, e acondicionados entre 2 lâminas de vidro, lacrando todas as bordas da lâmina com esparadrapo. Já no caso de raspado de pele, deve-se incluir crostas e escarificação da pele. E após a coleta, o material deve ser colocado em uma lâmina de vidro, acoplada a outra lâmina de mesmo tamanho. No que se diz respeito às secreções, o ideal é colher o máximo de material possível com suave e colocar em um meio de transporte TURT. Como métodos de diagnóstico, as infecções fúngicas elas podem ser reconhecidas pela sua aparência na histopatologia, porém a identificação dos micro-organismos específicos eles podem ser difíceis, então geralmente requer uma cultura fúngica e coloração. No caso de algumas micoses sistêmicas, se a histopatologia e a cultura elas não forem disponíveis ou não revelarem o agente, também pode ser feito testes sorológicos. Alguns dos principais meios de cultura são o H-saborodextrose, o ASD. Ele é um meio para isolamento de leveduras e fungos, e a dextrose proporciona uma fonte de energia para o desenvolvimento de micro-organismos. Já o H-saborodextrose por clorafenicol, ele é um meio seletivo para isolamento de leveduras e bolores de amostra clínica, e o clorafenicol é um antibiótico de largo espectro que inibe uma grande variedade de bactérias gram-negativas e gram-positivas. Eventualmente, o clorafenicol pode ter um efeito inibidor sobre os fungos patogênicos, por isso ele deve ser utilizado em conjunto com outro meio de baixa seletividade. Outro meio de cultura também muito utilizado é o BHI, o caldo de infusão cérebro e coração. Ele é indicado para a cultura de uma variedade de micro-organismos aeróbicos e também anaeróbicos, incluindo leveduras e fungos. A fórmula do caldo BHI contém nutrientes de cérebro e coração, o que justifica o nome dele. Ele pode ser acrescido de antibióticos, de extrato de levedura, de soro e também de cloreto de sódio, com o intuito de suplementar a quantidade de nutrientes destinado à cultura de bactérias, de fungos e também de leveduras patogênicas. Bom, aqui eu trouxe uma tabela muito interessante sobre os procedimentos laboratoriais para exame direto e isolamento de fungos de acordo com a amostra biológica. Aqui a gente tem, por exemplo, que para amostras de pele, pelo e escamas, para a cultura, não deve sofrer nenhum tratamento prévio, por isso que está aqui no processamento nenhum. Então, eles não passam por nenhum procedimento e são inoculados diretamente
na superfície do meio de cultura, sendo que o ASD, já comentado anteriormente, que é o Agar saborodextrose, e para exame microscópio, ele deve ser clarificado com solução aquosa de hidróxido de potássio a 20%. Já no caso do líquor, por exemplo, o processamento deve ser a centrifugação e o uso de sedimento. No exame microscópio é feita a tinta Naquin e a coloração de Gram, e o meio utilizado também é o Agar saborodextrose. Bom, o tempo é curto e a gente não consegue falar sobre o processamento de todas as amostras, mas para quem tiver interesse em saber um pouco mais a respeito, essa tabela ela foi retirada do Manual de Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção e Serviços de Saúde, da Agência Nacional de Vigilância. Caso alguém queira acessar, vai ser de muito bom proveito. Lá vocês vão encontrar essa tabela e muito mais informações. A respeito dos antifúngicos, primeiro é bom deixar claro que eles podem ser chamados tanto de antifúngicos, fungicidas ou antimicóticos. Todos dizem respeito aos mesmos tipos de agentes que controlam populações fúngicas, porém, por exemplo, o fungicida é mais usado na agricultura. São os mesmos princípios. As micoses são infecções negligenciadas, faltam muitos estudos na área. Por exemplo, o fármaco mais recente que foi introduzido nas clínicas já foi há quase 2 décadas. Os agentes muitas vezes são tóxicos, por isso no tratamento deve haver um acompanhamento e supervisão restritos. Esses efeitos colaterais vão desde intolerância gastrointestinal até efeitos teratogênicos em terapias com mulheres gestantes. Isso se deve ao que já foi discutido da similaridade entre a célula fúngica e a do ser humano, ou do mamífero em questão. Desde 1970, vem aumentando a incidência de infecções fúngicas sistêmicas secundárias graves. Um dos fatores atribuído a isso foi o uso generalizado de antibacterianos de amplo espectro que erradicaram populações bacterianas não patogênicas que, em geral, competem com os fungos pelos recursos. Então, as bactérias são eliminadas e os fungos que antes não conseguiam se instalar começam a causar doença. E contra esses patógenos multiresistentes, as alternativas são limitadas. Os principais antifúngicos são divididos em 2 grupos, os polienos e equinocandinas e os azóis e pirimidinas fluoradas. Os polienos ocorrem naturalmente, já os azóis e pirimidinas são fármacos sintéticos. Dentro dos polienos e equinocandinas, a gente vai ter a anfotericina B, a griseofovina, as equinocandinas. A anfotericina B é ativa contra a maioria dos fungos e é muito usada em infecções disseminadas. Ela tem alta afinidade pelo ergosterol e então ela se liga avidamente à membrana fúngica e de alguns protozoários também. Se liga menos à célula dos mamíferos, então ainda tem alguns efeitos adversos, mas não se liga de forma alguma às membranas de células bacterianas. A ação dela basicamente vai ser em formar poros que interferem na permeabilidade e nas funções de transporte. Além disso, leva a uma lesão oxidativa que resulta em alterações metabólicas que prejudicam a sobrevida da célula. Já a griseofovina, que está aqui representada, ela vai interferir na mitose por meio da ligação aos microtúbulos e ela tem a propriedade de se depositar nas células queratinizadas da pele, cabelo e unhas. Então, ela exerce a atividade fungistática sobre os dermatófitos que parasitam essas estruturas. As equinocandinas agem inibindo a síntese de glucana na parede celular dos fungos. Dessa forma, ocorre a entrada de água pela parede, provocando lise osmótica da célula. Dessa classe das equinocandinas, somente 3 fármacos receberam aprovação para uso clínico nos Estados Unidos e no Brasil só um é disponível, que é a caspofungina. No grupo dos azóis, a gente vai ter fármacos muito conhecidos, cetoconazol, fluconazol, itraconazol. Eles agem inibindo seletivamente uma enzima que está presente nessa via de síntese do ergosterol. Dessa forma, acaba alterando a permeabilidade da membrana e leva ao rompimento da célula. Muitos dos fármacos dessa classe exercem ação apenas fungistática, que é o caso desses que estão descritos. Já a funcitocina, que não está dentro desses 2 grupos, ela age inibindo a síntese de DNA.
Porém, a resistência a ela ocorre mesmo durante o tratamento. Então, ela tem que ser usada em associação com outros fármacos. Para se testar a sensibilidade aos antifúngicos, existem basicamente esses 3 tipos de teste, que são a microdiluição em caldo, a discodifusão e o E-teste. No teste de discodifusão, que é o mais utilizado, mais simples, ele é derivado dos testes de antibacterianos. Esses discos com antifúngicos são colocados na placa, feita a cultura, e quanto mais próximo as colônias crescem do disco com o fármaco, quer dizer que ele apresenta um efeito menor. Essas imagens são de um trabalho com Candida albicans, que tinha o objetivo de avaliar um meio, e são os mesmos fármacos aqui, porém observa esse padrão diferente por causa do meio que eles usaram, só para mostrar que a visualização é mais fácil. Quanto ao teste de microdiluição em caldo, que é padrão ouro, eu não trouxe aqui os detalhes, mas basicamente é preparado um inóculo e são avaliados tubos com diferentes concentrações de drogas. A quantidade no crescimento nos diferentes tubos contendo um agente antifúngico é comparada visualmente com a quantidade encontrada no tubo controle para cada um dos fungos que não tenham agente. Para cada um dos antifúngicos é tido um padrão, um valor de concentração inibitória mínima. Eu trouxe essa tabela para exemplificar, mas dentro desse manual, o método de referência para teste de diluição em caldo, publicado pela Anvisa, existem todos os procedimentos necessários para a realização desse teste e como avaliar cada um deles. Alternativamente ao uso dos antifúngicos, existe pesquisa sobre vacinas, porém até hoje não se tem nenhuma no mercado. A vacina foi proposta nos anos 60 e recentemente, nesse dado de 2016, foram encontrados sucessos com vacina em animais contra a cândida. Um outro ponto também são os extratos vegetais, que podem ser usados com a finalidade antifúngica. É possível encontrar diversas plantas, aqui alguns exemplos, a perroxo, a margarida e a gordana. Tratando dos mecanismos de resistências, eles são basicamente o bloqueio da entrada da droga por alguma alteração de parede, de membrana, ou o fármaco pode entrar e serem geradas bombas de refluxo para fora da célula. O fungo pode secretar enzimas que vão inativar o antifúngico ainda no meio extracelular. Podem ser criadas vias metabólicas alternativas. Pode haver uma superprodução do alvo da droga, então uma concentração que antes inibia todos os sítios de ação da droga, agora não fazem mais o mesmo efeito. Esse alvo pode ser simplesmente alterado. Uma droga que deveria sofrer ativação dentro da célula fúngica por alguma enzima pode ter essa enzima inativada. Esses mecanismos podem ocorrer isoladamente ou em conjunto. Habitualmente, os mutantes resistentes apresentam uma virulência menor do que os fungos naturais. E existem ainda evidências de que o uso prévio de azóis podem originar exemplares de Candida albicans que são temporariamente resistentes à anfotericina B. Lembrando que os azóis e a anfotericina são de grupos diferentes, de classes diferentes. Eu quero destacar aqui um outro mecanismo de resistência natural, não adquirida, que é a melanina, presente em alguns fungos, tanto filamentosos quanto de forma leveduriforme, aqui representado pelo Aspergillus e o Cryptococcus. Ela tem diversas funções com mecanismos de virulência, que a Jéssica já citou, mas especialmente na resistência aos antifúngicos, a melanina ela não se liga a todas as drogas e nem toda a melanina fúngica contribui para a resistência. Muitos experimentos são encontrados mostrando a correlação entre a quantidade de melanina e a resistência aos antifúngicos. Porém, até o trabalho em que eu retirei essa imagem, que ele foi publicado em 2019, não existia uma descrição
do efeito protetor da melanina em fungos vivos e nem do mecanismo in vitro de sequestro desses mecanismos. Mas considera-se que é possível que a melanina esteja ligando diretamente a essas drogas, e outra possibilidade é que ela esteja interferindo na explosão oxidativa que os antifúngicos como a anfotericina B podem produzir nos fungos. Aqui a gente deixou a bibliografia consultada. Vocês podem consultar se tiver interesse. É claro que o que foi abordado aqui é só um resumo de todo um reino. Então, a literatura, apesar de carecer de muita pesquisa, tem muito mais informação do que a gente trouxe aqui. Muito obrigada.